Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. A gente sempre lembra que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel e já vai estar disponível na página do Facebook e também no canal do YouTube. São 11 horas e 35 minutos, hoje, 21 de setembro. O programa será apresentado por mim, Edileia Melo, e vamos ter a participação do presidente do Sindicep, professor Valíris, e também vamos contar com a participação do representante da comissão da categoria de motoristas, o senhor Evilânio Maciel. Sindicato em Destaque, editorial. Nossos direitos, nossos sonhos, nossa luta. No decorrer da história, a resistência e consciência dos trabalhadores foram e continuam sendo a única arma poderosa. Jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas de 30 dias, 13º salário, FGTS, aviso prévio, direito à greve, irredutibilidade salarial, licença maternidade, faltas justificadas e seguro-desemprego. Todos esses direitos são avanços da classe trabalhadora, foram conquistados, tendo como ferramentas a união e a luta. Muitos perderam a vida por acreditar e lutar por melhores condições de trabalho. O fizeram pensando em seus filhos e companheiros. Estamos vivendo um presente de ataques às conquistas dos trabalhadores e a tática usada é a de recusar os fatos do passado, desconstruindo assim a história e a luta dos trabalhadores. A recusa ao passado é uma característica dos governantes autoritários. Hoje eles atacam a unidade dos trabalhadores, elegeram o sindicato como inimigo pessoal do governo, alegando que esta instituição atrapalha o desenvolvimento do país. Aprovaram a lei que flexibiliza as relações trabalhistas no Brasil, tirando o poder de negociação dos sindicatos e colocando o trabalhador diretamente para negociar com quem o emprega. Os banqueiros, industriais, latifundiários e outros que detêm uma grande parte da riqueza que nós trabalhadores produzimos, estão unidos com os representantes do atual governo para defender os seus interesses e assim atacar os trabalhadores, os representantes sindicais e sociais. Querem um trabalhador submisso e sem direitos. Estamos vivendo um momento único. É necessário olhar para o trabalhador ao nosso lado e enxergar nele o nosso passado de luta, conquistas, ser solidário. Querem nos dividir, roubar nossos direitos e apagar as nossas conquistas. Então, hoje pela manhã, na sede do sindicato, estava prevista uma assembleia com a categoria de motoristas, do município, envolvendo 4 secretarias. Secretarias da Educação, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Ação Social e Infraestrutura. E aí a gente, como passamos, como todos sabem, semana passada foi aprovado o estado permanente de mobilização, o estado de greve, aliás, e hoje a categoria aprovou o estado de indicativo de greve. E a gente vai estar aqui com o presidente do sindicato, professor Valíris, onde ele vai fazer uma abordagem acerca desse dia, o que culminou a categoria a tomar essa posição de aprovar o indicativo de greve. Estou aqui também com o companheiro Valíris, o companheiro Ailton Brasil, que hoje está substituindo o Pedro, e também gostaria de cumprimentar o Bandeira, o técnico do programa. Então, Valíris, a gente hoje a gente pode considerar que 21 de setembro de 2019 é para ser registrado no calendário sindical do Sindicato dos Servidores Públicos. É um dia histórico na vida da categoria de motoristas e a gente sempre lembra que só tem direito, a direitos quem luta. E parabéns a essa categoria que está
unida, que está coesa, e a gente vai sim usar a arma que nós temos, que é para poder garantir os nossos direitos. Bom dia, Valwiles. Bom dia, Edileia, Pedro Brasil, Edilane, Bandeira e a todos os ouvintes do programa. Bom, conforme nós já havíamos anunciado no último sábado, por virtude de que, por conta, vou até ser um pouco repetitivo, né? Mas faz parte. Desde março deste ano que nós estamos buscando conversar, sentar com a administração para ver um reajuste para a categoria. A priori foi feita uma proposta, o prefeito argumentou que não havia condições financeiras e apresentou uma contraproposta. A categoria se reuniu, né, e melhorou essa contraproposta. Apresentou o prefeito, só que no dia da reunião marcado pelo próprio prefeito, não tinha nem ele, estava presente, nenhum dos secretários envolvidos, né? Nós conversamos, que justamente nos recebeu foi o subprocurador, o Giliardi, e a partir de então começou a fazer um estudo, né? E a proposta da categoria seria R$ 1.500 para motorista da categoria D e R$ 1.300 para a categoria B. Foi feito um estudo de impacto, e o impacto é apenas de R$ 13.606, né? Isso para 62 motoristas. Tivemos uma outra reunião com os secretários, o projeto foi elaborado, inclusive, na época da justificativa, não feriu o artigo 22 da responsabilidade fiscal, mas, no entanto, a justificativa, na verdade, a desculpa do não envio é porque dos 62 tinha um motorista que não estava concordando. É a primeira vez na história que a minoria vence um motorista, né, que não concordou. Apesar de hoje, em conversa, os motoristas não identificaram quem é essa pessoa, mas um motorista, né? Então, o fato é esse, o projeto não foi, mandamos mais ofício, tivemos lá umas 2 ou 3 vezes, inclusive com representação de motoristas, e nada da reunião acontecer. Então, chega um momento que é preciso sim tomar a decisão. E a decisão foi convocá-los para uma assembleia. Fato esse que ocorreu semana passada e foi aprovado estado de greve. Na segunda-feira, mandei ofício para o prefeito, para os 4 secretários envolvidos da saúde, educação, infra e assistência, né? Quarta-feira, usamos a tribuna livre da Câmara para pedir apoio à Câmara, e até ontem, encerrado o dia, não houve nenhuma manifestação por parte do prefeito. A assembleia aconteceu e ocorreu aquilo que nós esperávamos, ou seja, a categoria decidiu aprovar o indicativo de greve. O indicativo de greve é justamente lógico, que é dado um prazo, ou seja, isso significa dizer que a partir de 72 horas úteis, ou seja, começa a contar a partir de segunda-feira, então segunda, terça e quarta. Portanto, às 0 horas de quinta-feira, dia 26, a categoria cruzará o braço. E vai ficar, logicamente, que os 30%, né? Nós, 30% de cada secretaria, né? Da assistência, né? Pela escala já foi garantido já, da educação e da saúde, né? Da infraestrutura, nessas últimas reuniões não compareceu nenhum motorista, né? Mas como são as 4 secretarias que têm motoristas, que estão envolvidos diretamente, a gente incluiu, né? Então, o fato é esse, que a partir de 0 hora da próxima quinta-feira, né, então, o serviço será interrompido, mantendo apenas os 30%. E que fique bem claro, nós não estamos felizes por isso, muito menos a categoria, né? Mas a gente queria mesmo que a gestão sentasse, dialogasse, conversasse, né? É a única alternativa, é interromper o serviço, né? E a questão do prefeito dar entrevista, dizer que está aberto o diálogo, né? É isso que nós esperamos, mas na prática não é o que está acontecendo, não é o que se percebe. Em virtude dos vários ofícios que está lá,
estão lá pedindo uma audiência para sentar e até agora nada. Quanto à questão de sugestões, nós já demos sugestões demais para a administração, mas se é para aumentar, vamos lá. A mesa permanente de negociação, abrir a caixa preta, porque eu acho que deve ser isso, né? Porque nós temos as informações sempre contestadas pela administração, mas nós temos as informações que são filtradas nos sites oficiais, principalmente nos repasses federais de FPM, Fundo Municipal de Saúde e Fundeb, né? Mas nós não temos acesso aos demais impostos, encargos, tributos, taxas, etc., que são pagas aqui ao Tesouro Municipal, como, por exemplo, ISS, IPTU, ICMS, iluminação pública, a questão das taxas de água e esgoto, da autarquia, enfim. Né? Essa questão aí é preciso ter mais transparência para que o cidadão possa acompanhar. Então, vamos sentar, né, agora. A questão a gente começa a ver que a administração está mudando. A priori é porque dos 62 tinha um que não aceitava. Né? Isso é histórico, porque normalmente ocorre o contrário. Né? Ou seja, a maioria, por exemplo... Mas, no caso... É histórico e chega a ser ridículo também, certo? Né? Aí agora não é mais não. Agora é por conta de que no mês de agosto, né, o município começou... de acordo com, na entrevista do prefeito, gastou mais do que arrecadou, no limite, né, prudencial, e que por isso não podia dar reajuste. Só que ele sabe que não é feito mensalmente, é feito de 4 em 4 meses, ou seja, no primeiro quadrimestre, terminou em abril. De acordo com a lei, eles têm 30 dias para ver isso daí. Aí depois, nós terminamos o segundo quadrimestre agora, em outubro, né, e tem até o dia 30 deste mês para mandar isso aí para o TCE. E como tem pouca transparência, a gente só vai ver realmente se isso está acontecendo quando o TCE soltar os boletins. Normalmente ele solta o primeiro boletim do primeiro quadrimestre muito atrasado, mas ele solta lá para o dia 10 de outubro, e o segundo ele só solta no final do mês de outubro para começo de novembro. Né? Então, não é mensalmente, é quadrimestralmente, de 4 em 4 meses, que é verificado isso daí, ou seja, verifica qual é a receita líquida do período e o que é que foi gasto com folha de pagamento. Né? Então, nós fizemos um levantamento, a priori, ok. Então, os recursos comparando 2018 com 2019. Então, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, de 2019, foi R$ 1.933.235,33. Repetindo, R$ 1.933.235,33, a mais do que 2018. Isso comparando de janeiro a agosto de 2018, a janeiro e a agosto de 2019. Quase 2 milhões a mais. A questão do Fundeb, nós vamos fazer aqui uma retificação. Nós havíamos comunicado no início, tanto na Câmara como na entrevista, de que o valor do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Planos da Educação, foi de R$ 7.620.634,59. No entanto, teve um erro na planilha, não foi esse valor, mas foi R$ 5.318.802,51. E do Fundo Municipal de Saúde, R$ 1.276.249,86, a mais do que 2018, totalizando nesses 8 primeiros meses, com o Brasil comparando, neste ano de 2019, só desses 13 recursos de repasses federais, o município recebeu a mais R$ 8.528.287,70. Portanto, uma média de 1 milhão, a mais do que no ano passado. Quando você pega o relatório referente ao mesmo período de 2018, a gente observa que o município de Quixeramobim, as receitas foi em média 15.550.083 as receitas, né? Como nós temos, né, um aumento em média de 1 milhão, então por enquanto está 16.500.000 reais. E a questão da despesa, que é a folha de pagamento, como também tem pouca transparência, nós estamos usando aqui dados do ano passado. No ano passado a média da folha foi de R$
R$ 286.000. Desculpe. Então, com isso, a gente percebe que os recursos, principalmente nesses 3 aqui, porque tem outros mais, né? Nesses 3 aqui, não houve queda. Se você comparar... Pelo contrário, né? Teve Se comparar os 8 primeiros meses, isso aqui, este ano, somatório de R$ 8.500.000 a mais. Uma média de 1 milhão por mês, a média desses 8 primeiros meses, né? Então, a categoria aprovou o indicativo de greve. Na segunda-feira, nós estaremos comunicando ao prefeito, aos secretários, ao Ministério Público, à Câmara Municipal, de que a categoria, caso não aconteça uma reunião de entendimento, na quinta-feira, às 0 horas de quinta-feira, dia 26, a categoria cruzará os braços, né? Isso na quinta-feira. E nós já temos aqui a comissão, que foi ratificada, a questão de uma Assembleia Geral para a categoria de motorista, no próximo dia 26, quinta-feira, às 8 horas da manhã, no auditório do Sindsec. E na segunda-feira também, nós estaremos fechando a conclusão de um panfleto informativo para que os motoristas possam distribuir com os usuários, explicando os motivos pelos quais a categoria decidiu parar, para poder ser ouvido, para poder sentar com o gestor municipal. Valdes, como você falou, né, todo o trâmite legal que o sindicato, juntamente com a categoria, teve que percorrer, foi feito. Né? Foi procurado conversar, foi procurado dialogar, foi enviado ofício, nós temos como comprovar, porque estão todos protocolados, e a sociedade Quixeramobim, que está nos assistindo nesse momento, a gente, mais uma vez, reforça. Conversa, a categoria tentou várias, né? Juntamente com o diretor do sindicato, mas infelizmente sem êxito. E aí, Vilânio, você como motorista aqui do município de Quixeramobim, como você se sente diante desse descaso, né? Vamos dizer assim, porque foi tentado, mas infelizmente ninguém obteve nenhuma resposta positiva da gestão municipal. Como você se sente diante desse descaso mesmo da gestão municipal frente aos servidores municipais, mas no tocante, nesse momento, frente a vocês motoristas? Boa tarde, Léo. Boa tarde, Valdes. O Brasil e o Bandeira, né? E os ouvintes do programa. A gente se sente, de certa forma, deixado de lado, assim, poderíamos dizer, né? Tem até um colega, que eu não quero usar a frase que ele usa, quando se refere a nós, né? E isso nos deixa triste porque a gente tem uma parcela fundamental, né, na administração, que é conduzir, né, a população, os alunos, né? Hoje a escola é nota 10, e eles fazem questão de divulgar isso, né, de forma assim, bem clara e ampla, né, que o município ganhou o prêmio Escola Nota 10 novamente. Então, de certa forma, a gente tem participação nisso, porque somos nós que conduzimos essas crianças, né, esses jovens, para as salas de aula, né? Então, a gente decidiu, conversou a categoria e a gente decidiu, desde de março, como falou o Valdir, né, questão da negociação, quando se deu início, né, a partir de março até aqui, a gente tentou diálogo, então foi exaurindo todas as possibilidades, né, de diálogo, e agora, como o Valdir citou, sábado passado, a gente sentou e aconteceu a assembleia, né, e foi aprovado o estado de greve, e hoje, durante a semana não teve nenhuma resposta por parte das autoridades, né, do executivo. Então a gente decidiu hoje, através de uma assembleia, um indicativo de greve. A gente não gostaria, como falou bem o Valdir, a gente fica triste porque não era essa a nossa intenção, né? E tem até uns comentários, várias pessoas, a população tem nos procurado e tem
questionado por que nós vamos entrar em greve. Né? Por que a greve? Estão atrasados? Sabe? Não está atrasado, ninguém está questionando o salário atrasado. Né? Eu costumo dizer, e faço questão de dizer aqui, que nós somos, hoje, a gente trabalha, mas a gente é remunerado, né, pelo nosso trabalho. A gente não está questionando isso. O que nós estamos questionando é o nosso reajuste salarial, a questão do salário base. Né? Aconteceu o concurso em 2014, 2015 eu fui convocado, me apresentei, comecei a trabalhar dia 8 de abril de 2015. E o salário, aliás, na época o concurso era R$900 o salário. Então isso permanece até hoje. Não permanece porque não pode ser inferior ao salário mínimo. Então isso é corrigido mediante o aumento do salário mínimo. Mas para todos os efeitos, o nosso salário base hoje é R$900. Então o que a gente está querendo? Que haja esse reajuste, né? Eu acho justo. Eu sou uma vítima, né? Eu fiz questão de vir aqui no programa esclarecer a população como porquê dessa nossa paralisação, dessa possível indicação de greve, né? Que poderá ou não acontecer, vai depender do executivo. Em 2017, eu sofri infarto, tive que me ausentar, me afastar da minha função, e depois tive outro problema de saúde em seguida, e contaram-se 7 meses de afastamento da prefeitura, da minha função. E durante esses 7 meses eu fiquei com menos de um salário mínimo, porque tinha que descontar. Um momento que precisa de mais, né? Eu precisava comprar remédio, precisava de uma alimentação diferenciada, e eu não tive o apoio, né? E foram tiradas todas as gratificações, tudo que eu tinha. Na época eu lembro que meu salário era R$1.600 e poucos. E aí quando eu fui, alguém foi buscar o meu salário no banco e disse que só estava 700 e pouco, eu perguntei, questionei o que tinha acontecido, aí me explicaram que era porque, como eu estava afastado, né, eu tinha perdido o direito. E isso pode acontecer, e desde então, que todas as vezes que os colegas se prontificavam aí até a secretaria reivindicar alguma coisa em relação ao salário, eu questionava exatamente isso, né? Gente, vamos lutar por um reajuste salarial no salário base. Eu estava trabalhando num dia, no outro dia eu estava entubado, eu estava quase morto. Né? Então, eu sempre questionava isso com ele. Ou vocês pensam que não adoece? Ou vocês pensam que isso não pode acontecer com qualquer um de vocês? Então, estou aqui querendo sensibilizar a população, não estou só apenas esclarecendo, né, a nossa situação. Se eu for preciso me afastar do trabalho, tipo hoje, por exemplo, por uma questão de saúde ou outra coisa qualquer, eu vou passar pela mesma situação, porque eu não tenho uma garantia salarial. Eu tenho um salário que é pago a mim, com as gratificações e algumas coisas e algumas outras coisas que eu não tenho o que reclamar. É tanto que na secretaria a gente não foi mais reclamar sobre isso. E vocês são testemunha, porque vocês sempre estavam junto com a gente. Entende? Então, mediante essa situação, a gente resolveu, procurou o sindicato, né, e ver essa possibilidade de um reajuste salarial. E o sindicato nos apoiou e estamos aqui. Vale a pena ressaltar que a categoria não vai recuar, né, que a gente está disposto a negociar qualquer... dialogar com o prefeito, qualquer discussão que ele venha a ter conosco, né, a gente está aberto a isso. E é isso, eu acho que é justo a categoria, né, o que a categoria está fazendo, não é nada ilegal, nós estamos amparados pela lei, é um direito que nós temos de reivindicar aquilo que a nossa melhoria, né. Eu costumo dizer que se eu não sou a meu favor, quem é? Quem é que vai ser? Quem é que vai ser? Então, eu tenho que lutar por mim e unir a categoria para que juntos a gente possa conseguir uma melhoria
né? Não só para mim, mas para todos, né? Infelizmente até para aqueles que são contra hoje. Né? De certa forma pode parecer injusto, mas a gente não é egoísta, né? Para pensar só em si. Né? Vilane, quando nós somos filiados à federação, né, do estado do Ceará, e a gente solicitou alguns contra-cheques, pelo menos aqui de alguns municípios do Sertão Central, e a gente fica muito triste quando a gente vê que Quixeramobim hoje é o segundo município do Sertão Central que mais recebe recursos do governo federal. Para você ter uma ideia, nós éramos o terceiro, primeiro Canidé, Quixadá, Quixeramobim. Dependendo do número de habitantes, né? Hoje é Canidé, Quixeramobim, depois Quixadá. E quando a gente pega os contra-cheques, a gente fica assim, achando o que é que passa na cabeça dos nossos gestores de não adotar uma política salarial para os servidores. Você faz um concurso público ganhando acima do mínimo, você com pouco tempo está ganhando o mínimo, porque o município não tem, entra prefeito, sai prefeito, e o município não adota uma política salarial para valorizar o seu servidor. Quem realmente está lá na ponta, quem cumpre horário, quem trabalha de 6 da manhã à meia-noite, que tem carro de motorista, que tem essa jornada diária. Aí a gente fica pensando assim, cadê o compromisso desses governantes que no palanque é uma conversa e na prática é outra completamente diferente? É falta de dinheiro? Tá aqui, o Valdes acabou de apresentar os números. Hoje, Quixeramobim está recebendo uma média de 16 milhões por mês. Então, quando você faz o levantamento, faz o cálculo, né, para o reajuste, 13 mil para contemplar 62 motoristas, gente, chega a ser uma vergonha o prefeito ir na rádio dizer que não tem dinheiro. E a gente sabe que tem, não tem, é falta de boa vontade para poder resolver a situação. Do mesmo jeito é o pessoal aposentado, se aposenta ganhando acima do mínimo, com pouco tempo está ganhando o mínimo, porque também a Previdência do município não tem um estudo, não tem uma projeção e nem tem a vontade política também de reajustar os nossos aposentados. Então, assim, quando a gente diz descaso, é porque não tem outro conceito. É muito descaso com os nossos servidores, tanto da ativa como inativo, né? E a gente usa o último recurso que a gente tem, Valwiris, que é a greve. Nós não queríamos usar, apesar da Constituição assegurar a greve como instrumento legal dos trabalhadores. Porque a gente sabe que greve vai prejudicar os pacientes, os alunos, os professores que dão aula no interior, né? A gente não queria isso. Queria mesmo era que o prefeito, que é empregado do povo, porque o prefeito, os vereadores, o presidente da República, os deputados, o governador, os políticos, eles são empregados do povo. Eles ganham dinheiro, o salário deles é pago pelo povo, através dos seus impostos. Então, por que é que os prefeitos não chamam nesse momento a categoria? Vamos sentar, vamos dizer o que é que pode, o que é que não pode, quando é que pode, mas vamos sentar, vamos conversar. Ao invés disso, ele prefere ir para a rádio dizer que não pode. Na rádio você não tem oportunidade de questionar, de debater, de conversar, mas lá na mesa lá do gabinete do prefeito nós temos. Lá na sede do sindicato nós temos uma plenário ampla, linda, climatizada. Venha até a sede do sindicato, vamos conversar, diga que não pode, por que é que não pode, quando é que pode. Não pode é fugir, não pode é desaparecer, não pode é não aparecer na prefeitura nunca, para poder receber a categoria. Isso aí não pode. Mas, para dizer que não pode, dizer quando é que pode, nós estamos abertos ao diálogo. E queremos dizer à população que fiquem do lado dos motoristas, que abracem essa causa junto com os motoristas, porque a reivindicação é justa. Ninguém está pedindo nada alarmante, não. Está pedindo coisas, gente, que se dividir 13 mil por 62 pessoas, vai dar quanto? Quixeramobim, o segundo município mais rico do Sertão Central. Então, assim, é ter mais boa vontade política, né? Para governar e para poder gostar do nosso município, como a gente escuta. Eu amo Quixeramobim. Tem que amar na prática, viu? Não é só na palavra, não.
E sem falar também que para a maioria dos motoristas da categoria D é só uma incorporação, né? Eles não vão ter um aumento real, vão incorporar 600 e tudo de uma hora para outra caiu para 700 e poucos reais, né? É a contribuição patronal, né? Ou seja, o KIPREV está naquela condição que está falido, isso há muito tempo que a gente denuncia isso daí, e por conta disso, entre outras coisas, uma situação como essa. Porque para todo efeito ele só está contribuindo só com o salário mínimo, embora que receba, tem dias que chega a receber até um pouco mais de R$2.000, mas o salário base é o quê? É o salário mínimo. A contribuição do patronal, ou seja, a contribuição do KIPREV, só vai em cima do salário mínimo. Então é por conta disso que o KIPREV também está deixando também de arrecadar mais por conta disso. Agora, lembre-se, a qualquer momento, logicamente que em dias úteis, a partir de segunda-feira, o prefeito pode nos convocar, que a gente vai conversar com ele e tudo. Agora, se essa conversa não acontecer até quarta-feira, aí sim. Convidamos também a Câmara Municipal para abraçar essa causa. E já estamos em 12 horas e 5 minutos. A gente agradece, né, a audiência, agradece a participação do presidente do sindicato aqui no programa, ao companheiro Brasil, que está aí nos assessorando na mídia, né, o Bandeira. E a você, Evilane, parabéns. Parabéns, a gente agradece a sua participação nesse programa que é dos servidores municipais de Quixeramobim. Uma boa tarde, até o próximo sábado, com boas notícias, se Deus quiser. Se Deus quiser.